comunidade maravilhosa. Bate palma pra minha comunidade aí, poxa. Chamada Gerados pela Imaculada. Fala assim comigo, Xarabadai. Eu tô muito, mas muito feliz de estar aqui nessa manhã. Eu preguei no Congresso Jovem do ano retrasado e eu vou falar pra vocês uma coisa. Parece que é a primeira vez. É o mesmo nervosismo, a mesma ansiedade, mas, cara, a mesma alegria de poder falar mais uma vez do amor que transformou a minha vida, amém? Amém. Eu estava na capela rezando e eu falava para Jesus assim: Jesus, eu não quero que seja a minha pregação, Senhor. Eu quero que seja, Espírito Santo, a sua pregação. Porque, cara, a minha pregação ela é muito limitada. Mas no meu coração eu tenho uma certeza que se for a pregação do Espírito Santo, a nossa vida será transformada, amém? Amém, amém ou não? Amém. Eu quero te convidar então a abrir a sua palavra comigo, lá em 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Enquanto você abre, reza comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Cara, eu não poderia deixar de falar uma coisa. Vocês querem saber sim ou não? Sim. Não, foi muito fraco, não me convenceram. Vocês querem saber sim ou não? Sim. No congresso de 2022 eu estava solteirinha. Mas agora eu quero dizer, eu quero ouvir um glória a Deus e bate palma aí. Porque agora eu tô namorando, igreja. Dá um glória a Deus aí. Eu namoro esse homem lindo aqui, chamado Djavan Maria, dessa voz maravilhosa. Tô muito feliz, gente. Namorar em Deus é muito bom, recomendo. Acharam aí sim ou não? Então vamos lá. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Palavra do Senhor. Dá um beijo na tua palavra e aplaude a palavra de Deus. Eu quero começar a minha pregação hoje falando sobre decisão. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Falar pra jovem sobre decisão é difícil, porque o jovem, ele é indeciso. O jovem, ele é inconstante, é muito louco. O jovem, ele vai sair pra comer um lanche com os amigos, vai no mercado. E ele chega lá e ele fica meia hora escolhendo o lanche, mas ele fala assim, não, hoje eu vou comer um lanche diferente. Ele fica meia hora escolhendo o lanche pra no final pegar o mesmo lanche, por quê? Porque é o mais barato, mano, o jovem é quebrado. Quem é assim, levanta a mão aí pra eu ver. Não, o jovem, a mina vai lá, ela vai sair, vai pro grupo de jovens, né? Eu espero que é pro grupo de jovens, né? E ela tá lá escolhendo a sua roupa. Tira uma roupa, pega outra, mano, que difícil escolher uma roupa aí pro grupo de jovens. O que ela faz? Manda pra amiga, velho. A que a amiga escolheu, ela vai, porque o jovem não sabe se decidir por nada. O jovem, ele é muito inconstante. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Nessa manhã eu tenho uma certeza de que nesse congresso jovem levantam jovens que se decidam sim pelo Senhor. Jovens que é como Josué, como Daniel, como Samuel, que olha pra Deus e diz, eis-me aqui, Senhor. Que não é jovem fogo de palha, que não é jovem de mimimi não, mas jovem que olha pra sua vida e entende que precisa se decidir pelo Senhor, amém? Amém ou não? Mano, eu quero ajuda pra pregar. Me ajuda a pregar aí, igreja. Dá amém, glória a Deus, aleluia, véi. Vamos junto comigo, amém? Amém. Isso aí, cara, eu sou carente, velho. Eu quero gente comigo, entendeu? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós jovens, nós estamos cansados de ouvir que nós somos fogo de palha, que nós somos inconstantes demais, que nós começamos as coisas e não terminamos. E é mais ou menos assim mesmo. A gente começa um propósito. Vou rezar o rosário. Sai do congresso decidido, eu vou rezar o rosário. O que acontece? Segunda-feira, rosário completado, mano. Tô me sentindo santo já. Véi, terça-feira, 3 terços. Deu na quarta, 2. Quinta-feira, como é que reza
Ave Maria mesmo? O jovem, ele é assim, velho, ele é inconstante, não. Faz um propósito. Deus, eu vou tomar banho gelado uma vez por semana. Eu quero ver tomar esse frio. Não tomo. O jovem é assim, ele é inconstante, começa e para. Mas, cara, nós realizamos esse congresso jovem porque nós acreditamos de verdade. Que quando eu e você nos reunimos para rezar, que quando eu e você nos colocamos na presença de Deus, nós temos a capacidade de calar o mundo lá fora e dizer: o jovem, ele é esperança para esse mundo, amém? Amém. O jovem, ele é esperança para esse mundo. Ei, entenda uma coisa, nós não somos a geração fogo de palha, coisa nenhuma. Nós somos a geração que vai queimar até o fim pelo Senhor. Então a minha pregação é: faça de tudo para permanecer em pé, custe o que custar. Eu quero saber se nesta manhã tem jovem aqui disposto a permanecer de pé. Levanta a mão aí para eu ver. É isso que o Senhor quer de mim, de você nesse dia, jovem. Jovens dispostos a lutar por Ele. Jovens que calam o mundo. Jovens que olham para a realidade e dizem assim: não, eu sou diferente. Sabe de uma coisa? Deus, Ele sempre quis contar com o jovem. Um dia o Senhor escolheu Davi, Ele escolheu Samuel, Ele escolheu Josué, e nessa manhã o Senhor te escolhe. Nessa manhã o Senhor me escolhe, eu, Gabriela Maria. Qual é o seu nome? Fala seu nome para eu ouvir aí. Não, pode ser mais alto, vai. É isso aí. É o seu nome que o Senhor chama hoje. Ele te escolhe, te elege, te capacita, porque Ele quer contar com você, jovem. Porque Ele acredita em você, porque Ele olha para você e Ele vê a esperança da nossa geração. Sabe de uma coisa? Existem jovens tremendos na Bíblia: Samuel, Davi, Josué. Mas, cara, tem um jovem que eu sou apaixonada. Um jovem que é meu amigo. Um jovem que eu me espelho na vida dele. Um jovem tremendo chamado Daniel. Repete comigo: Daniel. Daniel. E nessa manhã eu quero falar de Daniel. Daniel é um jovem judeu, que no tempo do exílio da Babilônia, quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, e ele vai e leva o povo para ser escravo na Babilônia, Daniel é um desses deportados. Mas acontece uma coisa: o rei ele precisaria de jovens que tinham boas qualidades, boa aparência física, jovens charabadais, sabe? Olha para o seu irmão e fala assim: você tem cara de Daniel. O rei precisaria de jovens assim, e é por isso que ele vai lá e ele escolhe Daniel, porque Daniel tinha essas qualidades. Ele era bonito. Eu acho que ele era tipo de Javão, assim, gatão, sabe? Fala, Daniel era assim, um jovem tremendo. E o rei então escolhe Daniel para trabalhar nos serviços reais. Mas acontece uma coisa: o meio que Daniel estava lá na Babilônia era um meio de provação, de tentações. Sabe quando você está num lugar e você é o único de Deus? Sabe quando tem uma roda de amigos e você é o único que vai na igreja, que vai na missa, que vem no congresso jovem? Já aconteceu isso comigo. Quando eu comecei a minha caminhada na igreja, eu tinha muitos amigos do mundo, né? Eu vivia uma vida arrebentada no mundo. E quando eu encontrei Jesus, eu tive que deixar aos poucos os meus amigos, porque é difícil, sim ou não? Mano, é difícil largar os amigos. E acontece que eu comecei a ir nos lugares que eles iam, mesmo sendo de Deus. Mas eu me sentia deslocada, sabe? Eles não tinham os papos que eu tinha. Eles não queriam falar de Deus como eu queria falar de Deus. Então eu me sentia deslocada ali, num lugar de provar, sabe por quê? Porque eles usavam droga. E um dia também tinham usado. Então ali era um lugar de provação para mim. Eles bebiam, eu não bebia mais, mas um dia eu tinha bebido já. Então ali era um lugar de provação para mim. É como Daniel, cara. Ele vivia na Babilônia, um lugar de prostituição, um lugar terrível. Era um lugar de tentação para ele, difícil de se viver. Mas acontece uma coisa: Daniel, ele tinha no coração dele uma certeza. Ele olhava para ele e dizia assim: Deus me quer para ele. Daniel, quando ele vai então morar com o rei então serve as comidas ali que ele tinha. Mas acontece que Daniel, ele se recusa a comer das comidas do rei, porque eram comidas consagradas a falsos deuses, comidas que eram entregues em libação aos animais. E
Daniel, ele era um bom judeu, ele era um jovem de Deus, sabe? Um jovem de verdade, tipo você, assim, sabe? Ele era tremendo. Ele olha para aquilo e ele fala: eu não vou me contaminar. E talvez você olhe e parece ser besteira, mas acontece que o judeu, ele ligava muito para essas práticas externas, sabe? Para eles eram muito importantes comer comidas purificadas, eles tinham muitos rituais. Então para Daniel aquilo era extremamente importante. Ele vivia de forma bem correta, de forma reta a lei de Moisés. Ele olha para aquela realidade, aquele meio que ele estava, aquele caos que ele estava, e ele diz: Deus me quer para ele. Daniel, ele tinha no coração dele a certeza de que ele era um eleito por Deus. Sabe de uma coisa? Daniel, ele sabia da sua eleição. Daniel sabia que um dia Deus tinha olhado para ele, tinha escolhido ele, que Deus tinha elegido ele, que ele estava naquela Babilônia não para se contaminar, mas para ser um sinal de Deus ali. Daniel, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que amava ele. Daniel era fiel ao Senhor. Daniel olhava para ele e falava assim: cara, eu sou um eleito por Deus. Sabe de uma coisa? Eu estou olhando aqui agora para um eleito por Deus. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Deus me quer para Ele. Deus quer eu e você para Ele. Deus nos elegeu, Ele nos escolheu, nos separou. Você consegue entender que o Senhor parou um final de semana para te amar, para me amar, para lembrar você que você é um eleito? Você lembra quando Deus te chamou? Você lembra quando o Senhor te elegeu? Você lembra quando Ele chamou o seu nome, quando Ele te escolheu? Quando Ele olhou para você e falou assim: ei filho, você é meu, você é minha. Você lembra? Lembra daquela experiência que você teve com o Senhor? Lembra aquele primeiro beijo de Deus? Que Ele te olhou e falou assim: não importa quem você foi, não importa nem quem você é, o que importa é que eu quero você para mim. E Ele te chamou para ser dele. Cara, eu lembro do dia que o Senhor me chamou, eu lembro do dia que Ele me elegeu, eu lembro do dia que Ele me escolheu. Eu estava sujo dos meus pecados, manchada pela minha vida velha, mas aquele Deus de amor, Ele me olhava e me escolhia, Ele me olhava e me elegia, Ele me levava assim: Gabi, é você que eu quero, filha, com as suas imperfeições mesmo, com as suas dificuldades mesmo, é você que eu quero. Ei, jovem, qual é a sua dificuldade? Qual é o seu pecado? O que é a depressão que está difícil? É a ansiedade? É a tristeza? É as brigas em casa? O que é que está difícil? Ei, é você que o Senhor quer, é você que o Senhor elege. Ele te trouxe aqui nessa manhã para lembrar que você é um eleito dele, que você é um separado dele, que Ele te escolheu. Ei, nessa manhã, lembra aí, fecha os seus olhos aí, lembra aí que Ele te chamou, lembra que Ele te escolheu. Lembra quando ninguém te queria? Lembra quando ninguém olhava para você e Ele te quis? É esse Deus que nessa manhã te escolhe de novo, jovem. Olha aqui para mim. Um dia, o Senhor, Ele chamou Mateus na coletoria de impostos. E eu tenho no meu coração uma certeza: Mateus nunca mais se esqueceu daquele dia. São Paulo nunca se esqueceu daquele caminho de Damasco onde o Senhor chamou ele. Maria Madalena, minha amiga, ela nunca se esqueceu do dia que o Senhor olhou para ela naquele pátio e falou: ei, vem ser minha, vem ser a minha Maria. Quem encontra com o Senhor nunca mais esquece. Hoje o Senhor, Ele quer lembrar que você é um eleito por Ele. Hoje o Senhor quer lembrar que Ele quer você para Ele, do jeito que você é, do jeito que você está. O Senhor te elege, jovem. O Senhor te escolhe, jovem. Sabe de uma coisa? Eu sei que as dificuldades, elas vêm. Eu sei que os dias difíceis vêm. Eu sei que é difícil lutar. Eu sei, eu estou com você. Para mim também é difícil. A tentação vem, o mundo está gritando lá fora. Eu sei que é difícil. Mas entenda uma coisa: a minha e a sua vida precisa ser um impulso para quem está lá fora. Sabe por quê? Sabe por que tem muito jovem que vem para a igreja e depois vai embora? Por causa de mim e de você. Porque nós paramos no meio do caminho, porque nós desanimamos. A minha e a sua vida tem que ser um impulso para os outros. Ainda que seja difícil, ainda que está sangrando, ainda que venha o desejo de se masturbar, da pornografia, enfim, das drogas, das bebidas, nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso para
para permanecer de pé. O Senhor, Ele quer ver você lutar, jovem. Vai ter dificuldade, sim. Vai ter dias difíceis, sim. Vai ter muita luta. O Senhor só quer uma coisa: ver eu e você lutar por Ele. Sabe por quê? A minha e a sua vida vai impulsionar outras pessoas. Sabe, Daniel? Cara, era difícil para ele também. Imagina aí, na Babilônia, na prostituição, naquele cenário horrível. Era difícil para ele. Mas Daniel olhava para a vida dele e pensava assim: cara, eu preciso ser fiel ao meu Deus. Eu preciso ser fiel ao Senhor, porque tem gente me olhando. Ei, tem gente vendo a sua vida também, vendo a sua perseverança, a sua constância. Daniel, cara, ele foi tão sinal de Deus onde ele estava, que os reis se converteram. Os reis pagãos daquele tempo se converteram. Olhavam para a vida de Daniel e diziam assim: como pode esse jovem viver nesse meio e não se contaminar? Sabe de uma coisa? Daniel, ele revelava os sonhos do rei. E o rei entendeu que ele só revelava os sonhos dele por graça de Deus. E o rei falou: cara, o Deus de Daniel é outro nível. O Deus de Daniel é Charabadai. Uma vez os amigos de Daniel, por se recusarem a adorar a estátua de Nabucodonosor, eles foram jogados na fornalha ardente. Mas acontece uma coisa: eles saem da fornalha sem ferimento algum. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Quando o rei olha para aquilo, ele fala assim: cara, o rei de Daniel o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. E ali aquele rei pagão professa a fé em Deus, por causa da vida de Daniel. Daniel, ele conseguiu ser um sinal de Deus onde ele estava. A vida de Daniel foi um impulso para os outros. Quando troca o rei, entra o rei Dário. E aqueles homens que estavam ali no palácio tinham inveja de Daniel, porque Daniel era o preferidinho do rei, sabe? Eles então falam para o rei assim: rei, nós precisamos colocar uma lei aqui, que não pode adorar a Deus, que não pode orar ao Senhor. E o rei, sem nem saber o que estava fazendo, ele assim naquele papel. Acontece então que Daniel, ele vai rezar, porque ele tinha intimidade com Deus. E aqueles homens que vê Daniel rezando, correm contar para o rei, para falar para o rei que ele tinha descumprido a lei. Daniel então é jogado na cova dos leões. Mas sabe o que acontece? Daniel sai daquela cova sem ferimento algum. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. O rei Dário, ao olhar aquilo, ele diz assim: o Deus de Daniel é um Deus verdadeiro. E mais uma vez, a vida de Daniel é um impulso para os outros, porque aqueles homens que eram de coração duro, pagão, se convertem ao Senhor. Eu quero te perguntar uma coisa: quem que a minha e a sua vida tem evangelizado? Será que quem está à nossa volta tem conhecido Jesus por causa de nós? Na sua casa, na sua família, os seus amigos? Será que eles têm visto em nós o novo Daniel? O Senhor quer usar de você, Ele quer usar de mim, para converter a nossa casa, para converter a nossa família, para converter os nossos amigos. O Senhor, Ele quer usar de nós, mesmo com as nossas misérias. Sabe de uma coisa? Quando eu encontrei Jesus, eu fiquei louca por Jesus, cara. Eu vivia na igreja, eu queria saber só de Deus, só de Deus, só de Deus. Acontece que o meu irmão, ele era do mundo ainda. Mas um dia o meu irmão, ele olhou pra mim indignado e falou assim: Gabi, o que é que você encontrou que fez você largar tudo? Eu falei: não tem como eu te contar, é só você experimentando. Cara, passou 6 meses, meu irmão teve um encontro com Deus. Se eu, que sou fraca, falha, cheia de misérias, consegui impulsionar o meu irmão, imagina o estrago que você pode fazer na sua casa, na sua paróquia, na sua escola. Você está esperando o quê, jovem? Para na sua escola falar de Deus? Para na sua escola ser um sinal de Deus com a sua alegria, com o seu diferencial? Olharem para você e dizerem assim: ah, esse jovem, ele é diferente, porque ele sorri diferente, porque ele anda diferente, porque ele é diferente. Está esperando o que eu vou chegar na sua paróquia e falar: padre, bora fundar um grupo de jovens? Você está esperando o que, jovem? Para na sua faculdade fundar um grupo de oração lá da Renovação Carismática Católica? O que você está esperando? O que nós estamos esperando?
te espera. Qual é a sua Babilônia, jovem? Qual é a sua Babilônia? O Senhor, Ele quer contar comigo e com você. Não é sobre a nossa santidade. Não é porque a gente é bom, nem porque a gente é mais santo que os outros, não. É porque Ele nos escolheu. É porque Ele nos elegeu. É porque Ele olhou para nós e diz assim: eu quero você, filho. Eu quero você, minha filha. É difícil lutar, né? Eu sei que é difícil ter sinal lá na sua casa, porque a sua mãe briga com você e você se estressa com ela. Eu sei que é difícil na escola, com todo mundo falando na sua cabeça de ideologia. Eu sei que é difícil. Eu sei que a masturbação vem e você cai, a pornografia vem e você cai, as drogas vêm e você cai, as bebidas vêm e você cai. Eu sei que é difícil. Eu sei que eu e você muitas vezes nos encontramos com o Senhor, estamos na igreja e começamos a olhar para fora. Eu sei que tem dia que você fala assim: eu vou tomar um banho gelado, e você liga o chuveiro, não aguenta e desliga. Eu sei que é difícil. Eu sei que no namoro é difícil viver a castidade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é uma luta a vida do jovem. É uma luta aqui e é uma luta fora também. Eu tô com você, cara. Eu passei por muitas crises dentro da igreja já. Eu passei por dias difíceis dentro da comunidade já. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu já era de caminhada. Eu já estava na igreja há muito tempo já. Já estava na comunidade. Já era missionária, comunidade de vida. Mas acontece que eu, Gabriela, eu ainda ficava olhando pra fora. Eu ainda ficava olhando pra minha vida velha. Pra Gabriela lá de trás. Olhava para as minhas amigas com um shortinho curto. Olhava para elas nas festas. E muitas vezes o meu coração confundia. E talvez é assim com você também. Seu coração também se confunde às vezes. E comigo foi assim. O meu coração na pandemia, ele ficou extremamente incomodado, confuso. Eu comecei a olhar demais para fora. Eu olhava para minha vida e falava assim: Jesus, como pode eu falar que o Senhor é a melhor escolha da minha vida se eu ainda penso em voltar para o mundo? Cara, isso virou um trevo na minha cabeça. Eu falei: não, é tudo mentira que eu experimentei. Eu fui desesperada procurar o meu fundador. Falei pra ele: pai, eu tô desesperada. Eu não acredito naquilo que eu falo. Que Deus é a minha melhor escolha. Que é de verdade. Ele olhou pra mim e falou assim: filha, sabe o que você precisa? De uma experiência genuína com o Senhor. Eu falei pra ele: eu quero isso. Ele falou pra mim: então fica 3 meses indo na capela todos os dias falando pra Jesus que você quer encontrar com Ele. Cara, 3 meses todos os dias: Senhor, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero te encontrar. Jesus, eu quero me converter de verdade. Converte o meu coração, me encontra. Eu peguei um caderno e comecei a escrever. Por que é que eu ainda acho que o mundo é melhor? Por que é que muitas vezes eu quero ir embora? Por que é, Jesus? E eu começava a perguntar pra Ele, questionar Jesus. Mas acontece que Deus, porque Ele me ama e porque Ele me queria pra Ele me visitou naquela capela muitas vezes. E Ele me levou a lembrar do quanto eu era infeliz no mundo. Ele me lembrou dos dias tristes. Ele me lembrou quando eu chegava das festas bêbada e eu vomitava na minha casa. Ele me lembrou quando eu chegava em casa triste, arrebentada, depois de uma noite nas baladas. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e só chorava. Você está querendo ir embora da igreja? Está em crise também? Então lembra aí. Lembra que você não era nada sem Jesus. Sabe aquele dia mais difícil que você viveu? Lembra aí. Porque naquela crise eu precisei me lembrar de que eu não tinha vida sem Jesus. Eu olhei para aquilo e falei: Jesus, não tem vida sem você. Eu sou feliz agora, sabe por quê? Porque agora eu posso chegar na minha casa, deitar a minha cabeça no travesseiro e descansar num Deus que me ama,
que me perdoa e que me quer pra Ele. Cara, eu não podia parar. Sabe por quê? Imagina se eu fosse embora da comunidade, embora da igreja. Aqueles que um dia olharam pra mim e disseram assim: ah, Gabriela, você não vai dar em nada, você não presta. É tudo fogo de palha. Eles teriam razão. Se eu fosse embora, eu iria olhar pra Jesus e falar assim: Jesus, você é uma mentira. Se eu fosse embora, eles iriam olhar pra mim e falar assim: ah, esse Deus não existe. Esse Deus não é de verdade. Esse Deus é um Deus mentiroso. Lembra, jovem, que a minha e a sua vida é um impulso para os outros. Tem jovem que precisa ver você lutando para lutar também. Tem jovem que precisa ver você caminhando para caminhar também. Tem jovem que precisa do seu anúncio para conhecer Jesus, sabia? Você está esperando o que para falar de Jesus? Não é sobre microfone não, jovem. É sobre a nossa vida. É sobre a nossa alegria de estar com Deus. Naquela crise eu pude entender mais uma vez que Deus me amava e que eu não tinha alegria fora dele. Eu não podia parar. Olha aqui pra mim. Você não pode parar, cara. Ainda que seja difícil. Ainda que você vai arrastando. Não para. Em nome de Jesus, jovem, não para. Não para porque o Senhor Ele quer contar com você. Não para porque o Senhor Ele quer você. Não para porque o Senhor Ele está esperando você se levantar. Não para porque foi Ele que te elegeu. Não para porque foi Ele que te escolheu. Os dias difíceis não vão parar. As guerras não vão parar. As tribulações não vão parar. Eles vão continuar falando que você é fogo de palha. Eles vão continuar falando que você não vai dar em nada. Pra quem? Pra igreja? Pra quem na missa? Pra que grupo de jovens? Eles vão continuar falando. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Se eles verem a sua perseverança, se eles verem que você não vai parar, um dia eles também vão encontrar Jesus por causa de você. Cara, se você não parar por causa da sua vida, um dia eles vão encontrar com o Senhor. Olha pro seu irmão e fala assim: mano, não para. Fala pra ele assim: eu tô com você. A gente não pode parar. Deus conta com a gente. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender que para permanecer de pé, nós precisamos ter um coração que depende de Deus, sabe? Porque os dias difíceis eles vão vir. Mas se eu e você tivermos um coração que depende do Senhor, nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Nada vai calar a nossa voz. Nada vai parar o nosso caminhar. Nada. Nem o seu pai que é alcoólatra, nem a sua mãe que não cuida de você como você queria, nem os seus amigos. Nada vai poder te parar. Se eu e você olharmos para Deus e entender que nós precisamos dele. Sabe de uma coisa? Sabe como é que Daniel permanecia de pé lá na Babilônia? É porque Daniel ele tinha intimidade com Deus. Repete comigo assim: intimidade com Deus. Ele tinha relacionamento com o Senhor. Ele 3 vezes ao dia, a palavra vai dizer que ele se encontrava com Deus para rezar. Eu fico imaginando, sabe, Daniel, lá naquela capela, só ele e Jesus, lá no quartinho dele, olhando para Deus e falando assim: Deus, tá difícil pra caramba. As guerras estão aqui, os dias difíceis estão aqui. É muita tribulação, prostituição, é muita coisa contaminada, ninguém quer saber de nada aqui. Ei, Senhor, me ajuda. Eu preciso de você. Era assim que Daniel permanecia de pé. Porque ele tinha intimidade com Deus. Sabe como eu e você, jovens, vamos permanecer de pé quando nós tivermos a capacidade de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos trancarmos com Deus. E nos trancarmos com Ele. E termos intimidade com Ele. Para permanecer de pé é preciso secreto. Para permanecer de pé é preciso intimidade com o Senhor. Para permanecer
precisamos de intimidade com Ele, sabe? Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor, vida com Deus, olhar para Ele e entender que Ele é o nosso amigo, que é na oração que nós encontramos força para lutar. Eu imagino Daniel entrando no quarto dele destruído, acabado, cara, e saindo do quarto dele como um leão, como um homem em ordem de batalha. Nessa manhã o Senhor, Ele está aqui, Ele quer te escolher para ser o leão dele também, amém? Dá um aleluia mais forte aí, igreja. Daniel, além de ter intimidade com Deus, ele tinha amigos que eram amigos de Deus. Ele tinha 3 amigos que estavam com ele, que aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha por recusar adorar a estátua de Nabucodonosor. Daniel, ele não estava sozinho. Ele tinha amigos que eram amigos de Deus, que ajudavam ele na caminhada, que quando estava difícil ele falava assim: vamos junto. Quem veio com um amigo, levanta a mão aí. Segura a mão do seu amigo aí. Olha para ele e fala assim: tamo junto. Juntos nós conseguimos. Nada vai nos parar. Olha aqui para mim agora. Ninguém consegue sozinho. Eu, Gabriela, não consigo sozinha. Eu preciso desse. Dá uma mais ou menos. Preciso dessa. Desse aqui bem mais, assim, tipo, bem mesmo, sabe? Daquele no fundo também, coitado. Ô, meu pai, que o Gabriel, gente, deixa eu contar pra vocês. Quando eu cheguei na comunidade, o Gabriel escutava. Era 4 horas na capela me escutando, ninguém aguentava mais. Passava o almoço, passava o jejum e eu lá. Sabe por quê? Porque eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinha. Ah, se não fosse a minha comunidade, o que eu ia fazer? Se não fosse os meus irmãos, o que é que eu ia fazer? Se não fosse vocês aqui, jovem, nesse congresso jovem, o que nós iríamos fazer? Nós precisamos de você também. Sozinho você não vai dar conta. Sozinho você não vai conseguir. Talvez você chegou na igreja agora e você quase não tem amigos. E você está com medo de não conseguir ter amigo nenhum. Mas eu quero falar uma coisa para você. O Senhor vai te dar grandes amigos. O Senhor vai te dar amigos que são amigos dele. Ei, larga os amigos do mundo. Pode largar sem medo, cara. Solta a mão. O Senhor tem amigos muito melhores para te dar. O Senhor tem profeta para te dar. O Senhor tem Daniel, Caleb, Josué, Davi para te dar, jovem. Você não está sozinho, não. Cheguei na igreja, estava morrendo de ficar sozinha. E o Senhor me deu muitos amigos. E nós juntos íamos para vigílias. Nós juntos íamos para as praças. Nós juntos fazíamos um estrago. A voz está falando no meu coração aqui, gente. Eu não resisto à voz dele. Tenha jovens que caminham com você. Tenha jovens que estejam com você. Sabe de uma coisa? Na comunidade tem um irmão que está comigo desde o começo da minha caminhada. Ô Luiz, levanta a mão aí, Luiz, é aparecido, vai. Fala assim: oi Luiz! Oi Luiz! Ele está comigo desde o começo. Eu vim para a comunidade, ele veio depois. No começo o Senhor me deu ele. Juntos nós fazíamos muitas coisas. Vigílias, madrugadas. Porque eu não conseguia sozinha. Eu precisava do Luiz e eu ainda preciso dele. Sabe de uma coisa? É muito importante, cara, rezar. É muito importante ter amigo. Mas na minha crise, eu tinha uma vida de oração da comunidade. Na minha crise, eu tinha os meus irmãos para me ajudar. Mas sabe uma coisa que eu ainda precisava? Eu ainda precisava entender o que diz lá em 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força.
Cara, você vai rezar, você vai ter amigo que é de Deus, mas sabe de uma coisa que você vai precisar? Olhar para Deus e entender assim: Deus, eu preciso de você, porque é somente a tua graça que me basta, é somente o Senhor que me faz permanecer de pé, que me faz ficar. Sabe de uma coisa? Sabe por que a gente ainda cai nos mesmos pecados, jovens? É porque nós olhamos para a nossa vida, nós caímos e ficamos no chão. Sabe por quê? Porque nós temos vergonha de levantar o braço e dizer assim: socorro, Deus. Deus, me ajuda. Deus, eu preciso de você. Daniel, naquela cova dos leões, ele entendeu que ele precisava da graça de Deus. E naquela cova ele clamava. Naquela cova ele clamava por Deus, gritava por Deus. E ali Deus atendia Daniel. Nós precisamos hoje entender o que São Paulo entendeu. Basta-te a minha graça. Para permanecer de pé, jovem, basta só olhar para Deus e dizer assim: ei, Deus, me socorre. Ei, Deus, eu preciso de você. Sabe, na minha crise, eu tinha vida de oração, eu tinha os meus amigos da comunidade já, mas o meu fundador falou para mim: Gabi, vai na capela todos os dias, se ajoelha, se humilha e fala: Deus, eu preciso de você. E naquela capela o Senhor pegou na minha mão e me levantou e disse: vem, minha filha. Você está no chão nessa manhã? Está difícil nessa manhã? Basta somente uma coisa, jovem: olhar para Deus e falar assim: Deus, me socorre. Deus, eu preciso de você. Quando São Pedro estava afundando, São Pedro, ele entendeu. São Pedro, ele entendeu que ele só precisava de Deus. Quando ele afundou, ele levantou os braços e disse assim: Mestre, salva-me. Mestre, salva-me. Ei, Deus, salva-me. Na cova, Daniel gritava: Deus, salva-me. Os jovens na fornalha gritavam: Deus, salva-me. Na minha crise, eu olhava para Deus e falava assim: Deus, salva-me, me socorre, Senhor, porque é da tua graça que eu preciso. Para de ser soberbo. Para de ser orgulhoso, prepotente, ao ponto de achar que você não precisa de Deus. Sabe quando você cai naquele pecado de sempre? Sabe quando o dia difícil vier? Se tranca no seu quarto, fecha a sua porta, pega a tua palavra e diz assim: é da tua graça que eu preciso, meu Deus. É da tua graça que eu necessito, Senhor. Eu preciso de ti. Basta-te, Senhor, basta a mim, Senhor, somente a tua graça, porque é na minha fraqueza que o Senhor mostra a sua fortaleza. O Senhor, ele permite que nós entendamos que nós somos fracos, para que nós possamos entender mais ainda que é somente a graça dele que nos basta. Tem alguém fraco que levanta a mão para eu ver? Tem alguém miserável? Levanta a mão para eu ver. Tem alguém muito, muito fraco? Dá um glória a Deus para eu ver aí. Então é você que o Senhor quer. É você que o Senhor procura. Porque é na sua fraqueza que o Senhor mostra a fortaleza. Ei, hoje no meio da depressão, da ansiedade, dos dias difíceis, dos pecados, olha para Deus nessa manhã e diz assim: Deus, eu preciso de você.